Olá, eu sou Alessandra Morelli, sou médica oncologista e no nosso vídeo hoje nós vamos falar sobre a pesquisa clínica em oncologia. Muitos pacientes nos questionam a respeito da segurança de participar de uma pesquisa clínica com novos tratamentos e novos medicamentos. E é por isso que nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito disso. A pesquisa clínica nada mais é do que a utilização de uma medicação nova através de um estudo clínico ou de um teste. Todos os tratamentos que nós utilizamos hoje em dia já passaram por vários processos e que são relativamente longos, desde a sua descoberta até a sua aprovação na população em geral. Basicamente, existem algumas fases fundamentais, que são a fase pré-clínica, onde aquela molécula é testada em culturas celulares e em animais, principalmente camundongos, e nesta fase nós vamos obter as características farmacológicas daquele novo tratamento, algumas características de resposta a determinados tumores e nós vamos estabelecer já alguma dose mínima a ser iniciada em seres humanos. Passada a fase pré-clínica, nós vamos para a fase 1, que é a etapa onde são convidados pacientes que já utilizaram vários tratamentos aprovados e que a doença não respondeu ou a doença progrediu àqueles tratamentos utilizados até então. Nesta fase, os pacientes receberão doses escalonadas daquele medicamento para que se possa identificar a dose mais adequada em seres humanos. São feitos vários testes de farmacologia em exames de sangue para que se possa identificar melhor ainda as características da ação antineoplásica daquela célula. Daquele medicamento. Passada a fase 1, nós vamos para a fase 2, onde já se estabeleceu a dose adequada e onde pacientes, em geral, com as mesmas características, o mesmo tipo de tumor, serão convidados a participar desse estudo, que irá avaliar principalmente a resposta em determinada neoplasia e também irá avaliar a toxicidade daquele tratamento. No estudo de fase 2, estabelecido isso e aprovada a medicação nessa fase 2, iremos para a fase 3, onde nós iremos comparar o novo tratamento com o que já é estabelecido para aquela patologia até aquele momento. Em geral, os pacientes serão randomizados, ou seja, eles serão divididos em grupos, onde um grupo receberá o novo tratamento e outro grupo receberá o tratamento tradicional e eles serão comparados, tanto em termos de toxicidade, como também em termos de eficácia. Todas essas fases, elas devem ser devidamente documentadas, devem ser avaliadas com rigor e publicadas em revistas internacionais com confiança e com muitas vezes até se realizam auditorias nos centros onde foram realizadas essas pesquisas para que se tenha a garantia de que aquilo que foi publicado realmente foi realizado. Mas a pesquisa clínica nem sempre foi assim, e talvez por isso muitos pacientes hoje falem sobre seus receios e seus medos. Nos anos passados, e a gente sabe que já foram realizados experimentos abusivos em seres humanos, infelizmente. O próprio juramento de Hipócrates, que permeia a atividade médica, ele fala muito do sigilo médico e da beneficência ao paciente, mas ele fala muito pouco da autonomia do paciente, que é fundamental no processo de pesquisa clínica. O termo de consentimento livre e esclarecido atualmente é uma regra básica em todos os estudos clínicos. O termo de consentimento nada mais é do que um contrato onde o paciente deve ler e deve entender o que está escrito ali. Neste contrato constam todos os potenciais benefícios e os potenciais riscos da participação nesse estudo clínico. O paciente deve esclarecer as suas dúvidas a respeito desse processo com um médico investigador. Muitas vezes um familiar participa também desse processo e o paciente deve assinar e datar esse documento. O médico também deve assinar e datar.
o paciente retém uma cópia deste documento e leva consigo, e a outra cópia fica retida e arquivada no centro de pesquisa. Por que da importância desse termo de consentimento? Em virtude exatamente da autonomia do paciente de ter a liberdade de decidir se tem interesse em participar ou não de uma pesquisa clínica. A data de 9 de dezembro de 1946 é uma data muito marcante na ciência, porque foi nessa data que aconteceu o julgamento de Nuremberg. Nesse julgamento foram julgadas 23 pessoas que cometeram crimes durante a Segunda Guerra Mundial contra seres humanos, realizando experimentos abusivos. Desses 23 indivíduos, 20 eram médicos. E desse julgamento, que foi o primeiro dos 12 julgamentos da Segunda Guerra Mundial, desse julgamento surgiu o Código de Nuremberg, que são 10 regras fundamentais para a realização de pesquisa em seres humanos. Nestas 10 regras fundamentais constam a necessidade do termo de consentimento, a liberdade do paciente de entrar e sair de um estudo clínico a qualquer momento que desejar, principalmente de sair do estudo clínico, a beneficência do paciente e ao cuidado que se deve ter para que aquele paciente, que aqueles seres humanos que estão participando de determinada pesquisa não sejam submetidos a riscos desnecessários, a risco de morte, a risco de invalidez. E que aquela pesquisa ela deve ser baseada em uma experimentação prévia, em laboratório, principalmente em animais, e que o questionamento daquela pesquisa deve ser um questionamento real, deve-se ter uma razão, uma justificativa real e bem fundamentada para a realização daquele projeto de pesquisa. Entretanto, o Código de Nuremberg, que foi fundamental nesse processo de desenvolvimento da pesquisa clínica, ele só foi colocado em prática nos anos 60 e 70. E em 1964, na cidade de Helsinki, na Finlândia, durante uma conferência da Associação Médica Mundial, o Código de Nuremberg foi revisado e, apesar de todo o cuidado que se teve, se identificaram ainda falhas no Código de Nuremberg. E neste encontro se desenvolveu, se escreveu a Declaração de Helsinki, que hoje é fundamental e é a base das regras de toda a pesquisa em seres humanos realizada nacional e internacionalmente. A Declaração de Helsinki ela já foi revisada várias vezes e já foi modificada 2 vezes. A última revisão aconteceu em 2013, em um congresso também da Associação Médica Mundial, que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza. Você pode ter acesso à Declaração de Helsinki no link abaixo que nós colocamos, caso você tenha interesse de ler e entender melhor sobre essas regras tão fundamentais que norteiam hoje a pesquisa clínica em seres humanos. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o processo da pesquisa clínica em seres humanos e agradeço a audiência e até a próxima.